O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Vivemos a quinta-feira após as cinzas. O Evangelho nos apresenta uma proposta que é desafiadora e que deve ser vivida com muita profundidade. Seguir a Jesus com autenticidade, carregando a nossa cruz dia a dia e renunciando ao nosso egoísmo. Jesus não nos engana, Ele mostra que quem quer se comprometer com Ele vai sim passar por momentos difíceis, porque é assim o caminho do discípulo, é aquele que se assemelha ao caminho do mestre. Então nós também vivemos muitas contrariedades, tribulações, por conta da nossa fé. Quando Jesus diz que nós devemos carregar a nossa cruz, Ele não está falando apenas dos sofrimentos aos quais todos nós estamos sujeitos como seres humanos. Jesus não fala apenas de aceitar aquilo que é inevitável na nossa vida, porque isso até mesmo as pessoas que não têm fé podem viver. As pessoas que não têm fé podem viver perdas, podem viver momentos de enfermidade, momentos de instabilidade, seja ele qual for. Todos os seres humanos passam por isso, experimentam o sofrimento de alguma forma ou em algum grau. Jesus não está falando apenas para a gente se conformar com o sofrimento. Ele está falando de carregar a cruz, ou seja, de oferecer o nosso sacrifício a Ele. Porque quando a gente oferece o nosso sofrimento, tudo tem um sentido maior. Carregar a cruz não é somente suportar uma dificuldade, é sim saber que o Senhor está conosco. Então é ofertar esta dificuldade para não apenas suportá-la, mas também superá-la. Porque Jesus Cristo começa a falar sobre a rejeição que Ele vai sofrer, a morte com a qual Ele deveria ser morto, mas Ele fala ao final que no terceiro dia Ele ressuscitaria. Então esse é o nosso caminho. Um caminho que tem muitos sacrifícios, mas um caminho que leva para a vida eterna. Por isso que Jesus diz que quem perder a sua vida nessa terra por causa dele, esse a salvará. Perder a vida nessa terra quer dizer ter a capacidade de renunciar a tantas coisas por amor a Jesus Cristo. Então nós vemos que o cristianismo é um caminho no qual nós fazemos escolhas diárias, de acordo com aquilo que Jesus nos apresenta, e também vivemos os sacrifícios diários, unindo o nosso sacrifício ao sacrifício dele. Talvez a nossa cruz possa ser vencer uma grande tentação na qual constantemente nós podemos cair, ou ainda até perdoar alguém que nos magoou, vencendo as nossas próprias mágoas, agir com justiça em meio a pessoas que não querem
as coisas certas. Permanecer firmes na fé em ambientes em que as pessoas talvez desconsiderem a fé ou até debochem desta fé. Tudo isso é carregar a cruz. Carregar a cruz, repito, não é somente se deparar com dissabores nessa vida, porque isso todo ser humano se depara, mas diante destas dificuldades que nós enfrentamos por causa da fé, seguir em frente. Por isso que Jesus fala carregar, ou seja, como Ele também avançar no caminho, mesmo com as contrariedades. Então quer dizer, não desanimar nunca, é permanecer no Senhor. E a boa notícia é de que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, porque Ele está à nossa frente. Por isso que Ele diz, quem quer seguir-me, tome a sua cruz. Ele não nos solta nessa vida como se nós fôssemos pessoas desamparadas. Não, Ele diz, eu vou à frente. É isso que Ele quer dizer quando quem quiser me seguir. Então, Ele está abrindo o caminho e Ele está sempre a nos sustentar. Jesus fala também da renúncia. Renunciar a si mesmo quer dizer renunciar a muitos desejos egoístas, renunciar a vontades que não são as melhores nem para nós e nem para os outros. Eu vi uma entrevista que não tinha propriamente a ver com religião, de um entrevistador que dizia assim: eu vejo muitos pais falando a melhor coisa é ter filho, mas eu vejo que esses pais têm olheira, eu vejo que esses pais às vezes têm que fazer coisas ridículas com os filhos no final de semana, eu vejo que esses pais se cansam, eu vejo que esses pais às vezes têm que deixar algumas coisas de lado para atender o filho, socorrer aqui, ou... E o entrevistado dizia assim para o entrevistador: ser pai não é uma dívida, é uma dádiva. O que se faz por um filho não é porque ele merece ou não, mas é pelo sentido de cuidar. Ser pai é sair do centro, porque nem sempre a gente pode querer ser o centro, dizia o entrevistado, em que todas as coisas vão gravitar em torno de nós. Então você cuidar de alguém, você saber que tem alguém que necessita de você, você orientar alguém, você dar a vida por alguém, isso é amor. E a gente precisa fazer a experiência sim, de sair de si mesmo e de amar alguém. Veja só, a renúncia dentro da paternidade. Existem outras renúncias também dentro de outras vocações. Então aquilo que o mundo pode enxergar como um peso, como incômodo, aquele que vê com amor vai enxergar como um dom. Um filho jamais pode ser visto como uma cruz a ser carregada nas costas. O filho é uma bênção. As dificuldades talvez em torno de educar um filho, aquelas coisas que aparecem na vida, os desafios mil, esse sim compõem a cruz. Mas as pessoas vão ser sempre uma bênção para nós. O que é preciso é que nós vejamos que a cruz vem junto também com muitas dádivas. Por isso que o Senhor vai dizer que quem perder a sua vida, ou seja, quem entregar a sua vida, o seu tempo, esse vai ganhá-la. E nós temos outras situações também, não só de pessoas que abraçaram o matrimônio ou a maternidade, a paternidade, que podem renunciar. Pessoas solteiras, pessoas consagradas, pessoas viúvas, pessoas em outros estados de vida, ao cuidar de alguém, ao servir a igreja, ao servir um ideal que alcança outras pessoas. Tudo isso é uma entrega, é uma grande oferta de amor. Muitas pessoas perdem muitas coisas para ter fama, status, para ter mais dinheiro, para ter muitos prazeres.
e às vezes perdem muitas outras coisas, perdem o contato com a família, perdem a sua própria privacidade, em alguns casos até tem pessoas que perdem a dignidade, né, para conseguir dinheiro, para conseguir fama. Então olha só, será que vale a pena? Por isso que Jesus diz, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se perde, se destrói a si mesmo? É interessante nós vermos essa lógica presente no nosso mundo, pessoas que fazem de tudo para ter fama, para aparecer, e depois que elas conquistam isso, elas fazem de tudo para ter privacidade, para ninguém invadir o espaço delas. Que coisa contraditória, não é? Pessoas que fazem tudo para ter dinheiro, e depois elas querem ter a saúde. Às vezes, talvez elas gastaram a vida delas de uma maneira que não foi a melhor, consumindo até a própria saúde para conseguir bens. E depois ela vê que os bens não podem, né, suprir todas as necessidades. Podem dar o conforto, sim, mas não dão a paz e não dão a satisfação. A estes Jesus fala, e a nós também, para que nós sejamos capazes de renunciar a nós mesmos por um bem maior, para que nós sejamos capazes até de ver nas nossas cruzes uma grande demonstração de amor a Deus e amor a tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.